Nossa, tem umas coisas que acontecem na nossa vida que são tão difíceis de explicar, sabe? Que mexem tanto com a gente que a gente fica sem saber como contar. Tô aqui tentando criar coragem para falar de uma coisa que aconteceu comigo em 2017 e até hoje, quando lembro, meu coração aperta e minha mão fica gelada. Trabalho como tanatopraxista, preparando os corpos das pessoas que já partiram, e muita gente me pergunta se eu não tenho medo, se não é um trabalho pesado. Sempre digo que não, que já me acostumei, que cada corpo tem uma história e que meu trabalho é cuidar deles com respeito. Mas aquela noite de junho foi diferente. Tão diferente que até hoje não consigo entender direito o que aconteceu. Era uma noite bem fria e eu estava fazendo plantão sozinha no laboratório, como sempre fazia. Já passava das 11 da noite quando trouxeram o corpo de uma moça jovem. Nossa, quando olhei para ela, senti um aperto tão grande. Ela tinha a mesma idade que eu, uns 25 anos, e aquilo já começou a me dar uma tristeza diferente. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe explicar o quê? Foi assim. O laboratório estava mais silencioso que o normal. Só dava para ouvir o barulho do ventilador e, de vez em quando, uns carros passando na rua. Enquanto preparava as coisas para começar o procedimento, não conseguia parar de olhar para o rosto dela. Tinha uma expressão tão triste, parecia que ainda carregava todo o sofrimento do mundo. Nossa, tem umas coisas que acontecem na nossa vida que são tão difíceis de explicar, sabe? Que mexem tanto com a gente, que a gente fica sem saber como contar. Tô aqui tentando criar coragem para falar de uma coisa que aconteceu comigo em 2017. E até hoje, quando lembro, meu coração aperta e minha mão fica gelada. Trabalho como tanatopraxista, preparando os corpos das pessoas que já partiram, e muita gente me pergunta se eu não tenho medo, se não é um trabalho pesado. Sempre digo que não, que já me acostumei, que cada corpo tem uma história e que meu trabalho é cuidar deles com respeito. Mas aquela noite de junho foi diferente, tão diferente que até hoje não consigo entender direito o que aconteceu. Era uma noite bem fria e eu estava fazendo plantão sozinha no laboratório, como sempre fazia. Já passava das 11 da noite quando trouxeram o corpo de uma moça jovem. Nossa, quando olhei para ela, senti um aperto tão grande. Ela tinha a mesma idade que eu, uns 25 anos, e aquilo já começou a me dar uma tristeza diferente. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe explicar o quê? Foi assim. O laboratório estava mais silencioso que o normal. Só dava para ouvir o barulho do ventilador e, de vez em quando, uns carros passando na rua. Enquanto preparava as coisas para começar o procedimento, não conseguia parar de olhar para o rosto dela. Tinha uma expressão tão triste, parecia que ainda carregava todo o sofrimento do mundo. Quando comecei a examinar o corpo dela mais de perto, minha garganta foi fechando. Todo o corpo dela estava marcado, sabe? Tinha cicatrizes antigas, umas marcas de queimadura que já tinham sarado faz tempo, e dava para ver que alguns ossos já tinham sido quebrados e colado de novo. Aí foi que li a ficha dela direito. Era mais uma vítima de feminicídio. Nossa, aquilo doeu tanto em mim. Na hora, veio tudo na minha cabeça. Minha mãe chorando escondida na cozinha, as desculpas que ela dava para os machucados, aquele medo que a gente vivia todo dia. É engraçado como a gente guarda umas coisas tão fundo na memória, achando que já esqueceu, mas aí vem alguma coisa e traz tudo de volta. Estava tão mergulhada nessas lembranças que quase não acreditei quando vi. Comecei a preparar o rosto dela, como sempre faço, e de repente notei que tinha uma lágrima escorrendo do olho dela. No começo achei que era coisa da minha cabeça, sabe? Que estava imaginando por causa de toda aquela emoção. Mas aí veio outra lágrima, e mais outra. Fiquei parada uns segundos, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Peguei um papel que tinha ali do lado e encostei no rosto dela, bem devagar. O papel ficou molhado. Era real.
tão real que minhas pernas ficaram bambas. Fiquei um tempão parada ali, sem conseguir me mexer direito, olhando para aquelas lágrimas. Era como se o tempo tivesse parado, sabe? O silêncio do laboratório estava tão pesado que dava para ouvir meu coração batendo. Aí fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Comecei a conversar com ela, bem baixinho. Falei que também conhecia aquela dor, que entendia o que ela tinha passado. E quanto mais eu falava, mais lágrimas desciam. Não era só uma ou duas, não. Era como se ela tivesse guardado um oceano de tristeza que precisava sair. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os instrumentos e confesso que também comecei a chorar junto com ela. O mais estranho é que em todos esses anos de profissão, já tinha ouvido falar de umas coisas inexplicáveis que acontecem, mas nunca tinha visto nada assim. Já tinha escutado história de corpo que mexe, de barulho estranho, essas coisas que o pessoal conta. Mas lágrimas de verdade, aquilo era diferente demais. Tentei pensar em alguma explicação lógica, em algo que pudesse justificar, mas não encontrei nada. E olha que mexo com isso todo dia. Conheço cada reação que um corpo pode ter depois da morte. Mas aquilo ali era outra coisa. Era como se ela ainda tivesse ali de algum jeito, como se precisasse mostrar toda a dor que carregou em vida. Foi aí que percebi que não ia conseguir terminar o trabalho daquele jeito, sabe? Tava tremendo muito, suando frio, meio sem ar. Precisei sentar um pouco, tomar uma água e tentar me acalmar. O pior é que não podia chamar ninguém para me ajudar, porque era bem tarde da noite e eu estava sozinha no plantão. E também, para falar a verdade, fiquei com medo do que iam pensar se eu contasse. Iam achar que eu estava ficando doida, né? Porque uma coisa é você acreditar em história dos outros, outra coisa é você mesma ver um negócio desses acontecendo bem na sua frente. Fiquei uns 15 minutos sentada ali, tentando criar coragem para voltar e terminar o que precisava fazer. Quando voltei para terminar o procedimento, as lágrimas tinham parado, mas o rosto dela estava diferente. Não sei explicar direito, mas parecia mais em paz, sabe? Como se aquele choro todo tivesse aliviado um pouco do peso que ela carregava. Terminei o trabalho com todo o cuidado e respeito que pude, mas confesso que fiquei pensando nela por muitos dias depois. Na verdade, até hoje, quando lembro dessa noite, sinto um arrepio diferente. Já se passaram uns 6 anos, mas é uma coisa que não sai da minha cabeça. Às vezes, acordo de noite pensando naquelas lágrimas, tentando entender o que aconteceu de verdade. Tem coisas nessa vida que a gente nunca vai conseguir explicar, né? Sabe que depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas histórias que minhas colegas de profissão contavam. Antes eu achava que era tudo imaginação, que era o cansaço fazendo a cabeça da gente criar coisa. Mas agora é diferente. Toda vez que alguém vem me contar alguma experiência estranha que teve, eu escuto com outros ouvidos. Porque sei que tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar mesmo. Já tentei pesquisar na internet. Já perguntei para uns médicos que conheço. Mas ninguém nunca soube me dizer o que podia ter causado aquelas lágrimas. E olha que expliquei tudinho, nos mínimos detalhes, para ver se alguém me dava uma explicação que fizesse sentido. E tem outra coisa que nunca contei para ninguém. Depois daquela noite, comecei a ter uns sonhos com ela. Não era nada assustador, não. Era mais como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa. Nos sonhos, ela estava sempre sorrindo, sabe? Bem diferente daquela expressão triste que vi no laboratório. Foi aí que entendi que talvez aquelas lágrimas não fossem só de tristeza. Vai ver, era um jeito dela se despedir, de soltar tudo que estava preso. Hoje em dia não sonho mais com ela, mas sempre que preparo o corpo de alguém que sofreu violência, lembro daquela noite. E sabe de uma coisa? Aprendi a respeitar ainda mais esse mistério todo que é a morte. Porque a gente acha que sabe das coisas, mas na verdade não sabe nada.
Até me arrepio só de lembrar o que aconteceu comigo naquela noite. Sabe quando a gente passa por uma coisa tão forte que parece que foi ontem? Então, trabalho no necrotério aqui de Curitiba. Todo mundo me conhece como o Márcio, aquele que não tem medo de nada. Sempre tive fama de durão, de ser aquele que aguenta qualquer coisa sem piscar. Mas depois que perdi meu filho num acidente de moto, passei a usar essa fama como uma máscara mesmo, sabe? Para esconder a dor. E olha, tem uma coisa que nunca contei para ninguém. Nossa última conversa foi uma briga daquelas feias, dessas que a gente se arrepende amargamente. Desde então, todo dia acordo pensando que é só mais um dia de serviço. Mas no fundo, toda vez que chega alguém jovem na minha mesa, é como se um pedaço meu se quebrasse por dentro. Era uma dessas noites de terça-feira bem típica de Curitiba. Sabe como é? Aquela garoa fininha que não para, um frio que parece que vai congelar até a alma da gente. Tava quase na hora de ir embora, já passava das 9 da noite, e eu tava arrumando minhas coisas quando o telefone tocou. Aí me avisaram que tinha chegado o corpo de um rapaz atropelado ali perto do terminal. Nossa! Na hora que ouvi isso, meu coração já deu aquela apertada, como se alguma coisa tivesse me avisando. Fui andando pelos corredores quietinhos do necrotério, só escutando meus passos e aquela chuva batendo no telhado, fazendo um barulho que naquela hora parecia um aviso. Quando abri a porta da sala e vi o rapaz, Ave Maria, parecia que tinham jogado um balde de água gelada em mim. Era igualzinho o meu menino, o mesmo jeitinho, até o cabelo cortado do mesmo jeito. Nessa hora minhas pernas ficaram moles e senti aquele negócio esquisito, sabe? Aquele pressentimento que a gente tem quando algo muito estranho tá para acontecer. Foi aí que aconteceu uma coisa que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Tava me preparando para começar o trabalho, como sempre fiz, mas tinha alguma coisa diferente no ar, sabe? Um peso, uma sensação ruim que eu nunca tinha sentido antes. De repente, senti um arrepio tão forte na nuca que parecia que tinham encostado gelo em mim. E não era por causa do frio, não, era outra coisa. Aí veio aquela vontade inexplicável de olhar o bolso da jaqueta do rapaz, como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido para fazer isso. Nunca tinha acontecido isso antes, nunca tinha mexido nas coisas de ninguém, mas era uma força maior que eu, parecia que tinha alguém me guiando. Nossa, quando lembro disso, meu coração ainda dispara. E não é que tinha mesmo uma carta dobrada no bolso dele? Era uma carta para a mãe, toda amassadinha. Parecia que ele tinha escrito fazia tempo, mas não tinha coragem de entregar. Quando abri, e me perdoa por isso, meu Deus, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Era uma carta pedindo perdão para a mãe dele, falando de uma briga que eles tiveram, dizendo que amava muito ela e que queria fazer as pazes. Nessa hora, vou te falar, parecia que tinham dado uma facada no meu peito. Era exatamente o que eu queria ter dito para o meu filho. Eram as palavras que ficaram presas na minha garganta e que agora nunca mais vou poder falar. Fiquei ali parado um tempão, segurando aquela carta, sem saber direito o que fazer. O corredor estava num silêncio tão grande que dava para ouvir meu próprio coração batendo. Aí comecei a tremer, mas não era de frio, não. Era um tremor diferente, daqueles que vêm lá de dentro. Sabe quando você sente que tem alguma coisa maior acontecendo? Então, era assim. Tentei voltar para o trabalho, mas toda hora meus olhos voltavam para a carta. Era como se ela tivesse um peso maior que o papel. Como se carregasse uma mensagem não só para a mãe daquele menino, mas para mim também. Fiquei pensando em quantas vezes eu quis pedir desculpa para o meu filho, quantas palavras ficaram guardadas, e agora ali, na minha frente, tinha um rapaz que teve a coragem que eu não tive. E aí aconteceu uma coisa que me deixou completamente arrepiado. As luzes da sala começaram a piscar, mas não era aquela piscada normal de lâmpada queimada, não. Era um pisca-pisca bem devagar, como se alguém tivesse controlando.
O ar ficou tão pesado que parecia que tinha ficado mais difícil de respirar. Nessa hora, juro por Deus, senti uma mão gelada no meu ombro. Mas quando virei para olhar, não tinha ninguém ali. Só que a sensação era tão real, tão forte, que não tinha como ser imaginação. Era como se alguém quisesse me dizer alguma coisa, sabe? Como se aquela carta não tivesse chegado até mim por acaso. Nessa hora, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Meu corpo todo tremia. Aí pensei em sair correndo dali, mas minhas pernas não obedeciam. A chuva lá fora tinha aumentado e os trovões faziam o prédio todo estremecer. E não é que bem nesse momento o celular da recepção começou a tocar? O toque ecoava pelos corredores vazios e ninguém atendia porque a Rita da noite tinha saído para jantar. Fui andando devagar até lá, com aquela carta ainda na mão, sentindo aquele peso nas costas, como se alguém tivesse andando atrás de mim. Quando cheguei na recepção, atendi o telefone com a mão gelada. Era a mãe do menino, desesperada, querendo saber se o filho dela estava ali. Nessa hora, meu coração quase saiu pela boca. Sabe o que é mais estranho? Enquanto eu falava com ela, todas as luzes do corredor começaram a acender e apagar, uma por uma, como se estivessem fazendo um caminho de volta para a sala. A mãe do rapaz disse que estava vindo para o necrotério e que precisava muito ver o filho, que eles tinham brigado feio e que ela não conseguia viver com aquela culpa. Nessa hora, juro pela memória do meu filho, ouvi um suspiro bem do meu lado, daqueles que a gente solta quando tira um peso das costas. Olhei em volta, mas não tinha ninguém ali, só aquela sensação de que algo muito importante estava prestes a acontecer. Era como se o tempo tivesse parado e o mundo todo tivesse esperando por aquele momento. Quando a mãe do rapaz chegou, uns 20 minutos depois, eu ainda estava com aquela carta na mão, sem coragem de guardar de volta no bolso dele. Ela entrou toda molhada da chuva, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Nossa, foi uma cena que nunca vou esquecer. Antes que ela entrasse na sala, respirei fundo e falei que tinha encontrado uma coisa que o filho dela queria que ela visse. Entreguei a carta com as mãos tremendo e ela começou a ler ali mesmo no corredor. As lágrimas dela caíam em cima do papel enquanto ela lia cada palavra que o filho tinha escrito. E sabe o que é mais impressionante? Bem nessa hora, todas as luzes do corredor pararam de piscar e aquela sensação pesada que estava no ar simplesmente desapareceu. Depois daquela noite, muita coisa mudou. A mãe do rapaz me abraçou tão forte, chorando e agradecendo por ter achado a carta, dizendo que aquilo tinha sido um presente do céu. Ela conseguiu fazer as pazes com o filho, mesmo depois que ele já tinha partido, coisa que eu nunca pude fazer com o meu. Mas sabe de uma coisa? Tenho certeza que não foi por acaso que aquela carta chegou até mim. Desde então, toda vez que entro naquela sala, sinto uma paz diferente. É como se meu filho tivesse usado aquele momento para me dizer que também me perdoou, que entende as coisas que eu não consegui dizer. Agora toda noite, antes de dormir, converso com ele, falo tudo que ficou engasgado, porque aprendi da pior maneira que a gente nunca deve deixar para amanhã as palavras que precisam ser ditas hoje. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo e até hoje me deixa sem dormir direito. Trabalho com preparo de corpos em Salvador. E depois daquela noite, nunca mais consegui entrar sozinha no laboratório depois das 6 da tarde. Tudo começou quando recebi o corpo de uma menina novinha. Na hora que abri o saco, meu corpo inteiro arrepiou. E olha que já tem uns 5 anos que faço esse trabalho, já vi de tudo um pouco. Mas aquele corpo tinha alguma coisa muito errada ali. A luz da sala começou a piscar de um jeito estranho. E mesmo com o ar-condicionado ligado, tinha um cheiro forte de vela queimada. Senti aquele peso nas costas, como se alguém tivesse me observando.
Até chamei a Dona Maria da limpeza para ficar comigo, mas ela disse que naquele dia não ia subir para o laboratório de jeito nenhum, que estava sentindo uma coisa ruim. Fiquei ali, sozinha com aquele corpo, tentando me convencer que era só mais um dia normal de trabalho. Mas quando comecei a limpar, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os instrumentos. A menina tinha uns cortes tão perfeitos nas juntas que não parecia coisa feita por gente. Era como se alguém tivesse usado um molde, medido cada cortezinho. E nas palmas das mãos dela, meu Deus, ainda me dá um frio na barriga só de lembrar. Tinha um monte de marca de cera de vela, como se tivessem derretido vela quente ali de propósito. Mas o pior estava por vir. Quando fui limpar os machucados, encontrei uns ossinhos amarrados com tira de couro, tudo coberto de sangue pisado. Na mesma hora, meu estômago embrulhou, minhas pernas ficaram moles. O ar ficou tão pesado que eu mal conseguia respirar. Fiquei uns 10 minutos parada, só ouvindo o barulho do relógio na parede e meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Decidi fingir que não tinha visto aquilo e terminei o serviço rapidinho, querendo só ir para casa. Mas sabe quando você sente que fez algo errado? Aquela sensação ruim não saía da minha cabeça. No caminho para casa, passei na igreja e acendi uma vela, coisa que nem costumo fazer. Cheguei em casa, tomei um banho demorado para ver se lavava aquela energia pesada, mas não adiantou nada. Fiz de tudo para tentar dormir. Tomei chá de camomila, coloquei uma música calma, rezei 1/3 inteiro. Mas toda vez que fechava os olhos, só conseguia ver aquelas marcas de cera e os ossinhos amarrados. Já passava da meia-noite quando finalmente peguei no sono, mas nem deu tempo de descansar direito. Acordei assustada com um barulho esquisito vindo da sala. Parecia o arrastar de alguma coisa no chão. Sabe aquele momento que você fica paralisado de medo? Então fiquei uns 5 minutos sentada na cama, tentando me convencer que era só impressão minha. Mas daí o barulho começou de novo, e junto veio aquele mesmo cheiro de vela queimada que tinha sentido no laboratório. Meu coração disparou na hora. Acendi o abajur do lado da cama com a mão tremendo e quando olhei para o chão, Nossa Senhora! Tinha uma trilha de sangue fresco saindo debaixo da minha porta. Não era pouco sangue não, era uma trilha grossa mesmo, como se alguém tivesse derramado um balde. O sangue ia da porta do meu quarto até o corredor e continuava descendo. Fiquei em pânico, não sabia se ligava para a polícia, se gritava, se pulava a janela. Aquele cheiro de vela foi ficando cada vez mais forte e comecei a ouvir uns sussurros. Pareciam orações, mas numa língua que eu nunca tinha escutado antes. Juntei toda a coragem que tinha e levantei da cama. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Peguei meu celular para tentar ligar para alguém, mas ele estava sem sinal nenhum, coisa que nunca acontecia dentro de casa. Os sussurros foram aumentando e comecei a sentir um frio que parecia congelar meus ossos. Fiquei uns 2 minutos parada ali no quarto, rezando baixinho tudo que eu sabia. Daí resolvi dar uma espiada pela fresta da porta e foi aí que vi uma coisa que me fez perder o ar. Tinha várias velas acesas pelo corredor, mas a chama delas era preta, igual carvão. E no meio das velas tinha uns desenhos feitos com sangue no chão. Pareciam símbolos antigos, daqueles que a gente vê em filme de terror. O pior é que o sangue continuava fresco, como se tivesse acabado de ser derramado. Dava para ver que tinha mais sangue escorrendo por baixo da porta da sala, fazendo aquele barulho de gota pingando. E junto com as gotas, vinha um som de alguém arrastando alguma coisa pesada. Meu corpo inteiro tremia e eu comecei a sentir aquele mesmo peso nas costas que tinha sentido no laboratório. Era como se tivesse alguém ou alguma coisa bem atrás de mim, respirando no meu pescoço. O ar ficou tão gelado que dava para ver minha respiração, igual quando está muito frio. E aqueles sussurros. Ave Maria,
parecia que tinha um monte de gente rezando ao mesmo tempo, mas eram vozes estranhas, que não pareciam de gente normal. Nessa hora, eu já não aguentava mais ficar parada no quarto, precisava fazer alguma coisa. Resolvi juntar um pouquinho de coragem e fui andando bem devagarzinho até a porta da sala, pisando nas pontinhas dos pés para não fazer barulho. O chão estava tão gelado que parecia que eu estava pisando em gelo e aquele cheiro de vela queimada só aumentava. Quando cheguei perto da porta da sala, os sussurros ficaram tão altos que parecia que tinha uma igreja inteira rezando dentro da minha casa. Encostei a mão na maçaneta e senti que ela estava quente, igual brasa. Ainda assim, mesmo morrendo de medo, abri uma frestinha da porta e quase desmaiei com o que vi. A menina do laboratório estava lá, sentada no meio da minha sala, com aquelas velas de chama preta em volta dela, e os mesmos ossinhos que eu tinha achado nas feridas dela estavam espalhados num círculo no chão. Na mesma hora que vi aquilo, todas as velas apagaram de uma vez só, como se alguém tivesse soprado todas elas junto. Ficou aquele breu total e um silêncio que chegava a doer no ouvido. Aí senti uma mão gelada segurando meu tornozelo, tão forte que parecia que ia quebrar. Nem sei como consegui, mas saí correndo que nem uma louca, descendo as escadas do prédio aos tropeços, gritando socorro. Quando cheguei na portaria, o seu Zé, que é o porteiro da noite, falou que não tinha escutado grito nenhum e que não tinha visto nada de estranho nas câmeras. Subi de volta com ele e mais 2 vizinhos que acordaram com a confusão, mas quando chegamos no apartamento não tinha mais nada. Nem sangue, nem vela, nem marca nenhuma no chão. A única coisa que ficou foi uma marquinha de queimadura no meu tornozelo, bem onde tinha sentido aquela mão gelada. Depois daquele dia, passei uma semana sem conseguir voltar para o trabalho. Inventei que estava doente. Não tinha coragem nem de passar na frente do laboratório. Toda noite era a mesma coisa. Acordava assustada, pensando ter ouvido aqueles sussurros de novo. O pior é que a marca no meu tornozelo não sumia de jeito nenhum e de vez em quando começava a queimar do nada, principalmente quando eu estava sozinha em casa. Acabei indo consultar com uma senhora que mora aqui perto, que o povo diz que entende dessas coisas. Quando mostrei a marca para ela, coitada, ficou branca que nem papel. Diz que era melhor eu não mexer mais com aquilo, que tinha coisa que a gente não devia querer entender. Olha, não sou muito de ficar falando das coisas que acontecem no meu trabalho, mas essa história não me sai da cabeça. Sou tanatopraxista aqui em Belo Horizonte já faz 8 anos e meio nessa profissão. Para quem não sabe, é a gente que prepara os corpos para as famílias poderem se despedir. Nesse tempo todo, já vi muita coisa que não dá para explicar, sabe? Sempre respeitei muito esse lado espiritual, porque a gente que trabalha com isso sabe que existe mesmo. Na verdade, todo mundo da área tem alguma história para contar, mas essa que aconteceu comigo foi diferente de tudo que já passei. Era uma noite de terça-feira, estava caindo aquela chuvinha fina, típica de Minas, quando me ligaram para preparar o corpo de um homem que ninguém conhecia. Quando entrei na funerária, já passava das 11 da noite, e aquele lugar estava num silêncio que dava até um aperto no peito. Antes de começar o trabalho, fiz o que sempre faço. Acendi uma vela, rezei um Pai Nosso e pedi proteção. Mas assim que vi aquele corpo na maca de inox, senti que tinha algo diferente. O homem devia ter uns 40 anos e dava para ver que tinha sofrido uma morte violenta. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o jeito que ele estava. Os punhos estavam fechados com tanta força que as juntas estavam brancas e o maxilar todo travado, como se mesmo depois de morto ele ainda tivesse com muita raiva. Em todos esses anos preparando corpos, nunca tinha visto uma expressão tão carregada assim. E foi aí que começou a acontecer uma coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar.
Comecei a preparar o corpo como sempre faço, mas toda hora tinha a impressão de ouvir uns sussurros bem baixinhos. No começo, pensei que fosse o vento lá fora, porque aquele prédio antigo sempre faz barulho quando chove, mas aí percebi que o som estava vindo de perto mesmo, muito perto. Sabe quando você sente aquele frio na espinha? Então foi exatamente assim. Os sussurros não eram palavras que dava para entender, era mais como um lamento mesmo, meio abafado. E o mais estranho é que parecia que estava saindo bem de onde o homem estava. Nessa hora, parei tudo o que estava fazendo e fiquei em silêncio absoluto, porque queria ter certeza que não era minha cabeça pregando peça em mim. E quanto mais eu tentava me concentrar no trabalho, mais aqueles sussurros iam aumentando. O ar da sala começou a ficar pesado, sabe? Daquele jeito que fica difícil até de respirar. As mãos dele continuavam fechadas com toda a força, e por mais que eu tentasse, não conseguia fazer elas relaxarem. Era como se ele estivesse agarrando alguma coisa que a gente não podia ver. Nessa hora, comecei a sentir um peso tão grande nas costas, uma sensação ruim mesmo, que precisei parar um pouco e rezar de novo. Trabalho com isso há tanto tempo que sei quando tem algo diferente acontecendo. E ali, naquela noite, tinha certeza que não era uma situação normal. Foi aí que resolvi fazer o que aprendi com os mais velhos da profissão. Sempre que a gente sente uma energia muito pesada, tem que conversar com aquela alma, mostrar que está ali para ajudar. Então, comecei a falar baixinho com ele, dizendo que entendia a revolta dele, que estava ali para cuidar do corpo dele com todo respeito. E enquanto eu falava, acredita que os sussurros foram ficando diferentes? Era como se tivessem mais perto do meu ouvido agora, mais claros, mesmo que eu ainda não conseguisse entender o que diziam. O coração batia tão forte no meu peito que parecia que ia sair pela boca. Mas continuei fazendo meu trabalho, tentando manter a calma. Na hora que fui limpar o rosto dele, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. A expressão de raiva dele começou a mudar. Foi como se aos pouquinhos, aquela tensão toda começasse a diminuir. Os punhos que estavam fechados com tanta força foram relaxando devagar, e o maxilar que estava todo travado também foi soltando. Era como se ele finalmente estivesse entendendo que agora podia descansar em paz. Mas ainda tinha aqueles sussurros que agora pareciam mais um choro baixinho, desses que a gente faz quando está com muita dor na alma. Nessa hora, eu sabia que precisava terminar logo o trabalho, mas também sentia que tinha que fazer tudo com muito cuidado, sabe? Era como se aquela alma ainda estivesse ali, precisando de ajuda para seguir o caminho dela. Enquanto terminava de arrumar ele, comecei a rezar baixinho 1/3, do jeito que minha mãe me ensinou desde pequeno. E foi uma coisa impressionante. Quanto mais eu rezava, mais leve o ambiente ficava. Os sussurros foram diminuindo devagarinho, até que viraram só um silêncio, mas um silêncio diferente daquele do começo. Era mais como uma paz. Depois que terminei tudo, fiz uma última oração pedindo que aquela alma encontrasse seu caminho na luz. Sabe o que é mais interessante? O rosto dele estava completamente diferente agora, sereno, como se toda aquela angústia e raiva tivessem ido embora. Arrumei ele com todo respeito na urna, do jeito que a gente sempre faz, e antes de sair da sala, ainda fiz o sinal da cruz e agradeci. Até hoje, não sei direito quem era aquele homem ou o que tinha acontecido com ele, mas tenho certeza que naquela noite ajudei aquela alma a fazer a passagem dela em paz.